Será que a fé seria esta a maior de todas as virtudes e de todos os dons que Deus tem para me dar? Por quê? Se eu e você tivermos fé, Jesus diz que nós podemos realizar milagres até mesmo maiores do que o que ele realizou. Olha só que loucura! Que se nós tivermos fé, nós podemos pedir para uma árvore se arrancar de um lugar e se plantar em outro e ela obedecerá. Se nós tivermos fé, nós poderíamos pedir para uma montanha sair de um lugar e ir para o outro. Imagine só uma montanha mudar de lugar. De fato, comparar uma montanha mudar de lugar com os milagres que Jesus fez, realmente ele está relatando coisas até maiores do que a que ele fez. Por exemplo, como abrir o Mar Vermelho, que aconteceu com Moisés, olha o tamanho desse milagre, para quem tem fé. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho de hoje ele chamou muita atenção. O que Jesus faz no dia de hoje é um evangelho que nós já ouvimos várias vezes, que nós já refletimos sobre ele, mas que às vezes a gente deixa passar batido a real mensagem que Jesus quer nos passar, que é uma mensagem sobre fé, sobre confiança, mas também um alerta para que nós possamos mudar de vida. Você já leu o evangelho de hoje? O evangelho de hoje está lá no evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, tá? Geralmente eu não tô lendo as passagens, mas eu vou ler essa daqui porque ela é bem curtinha. Escuta só. Jesus entrou na barca, acompanhado dos discípulos. Surgiu então no mar uma tempestade tão violenta que a barca estava ficando coberta pelas ondas. Imagine só. Jesus, entretanto, dormia. Os discípulos vieram acordá-lo gritando: "Socorro, Senhor! Estamos morrendo!" Ele respondeu: "Por que estáis com medo, homens pobres na fé?" Então, levantando-se, interpelou os ventos e o mar, e sobreveio uma grande tranquilidade. Cheios de admiração, aqueles homens se perguntavam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Vamos lá, pessoal, que Jesus é maravilhoso, a gente já sabe. Que Jesus realiza milagre, nós também já sabíamos. Mas aqueles discípulos ali sabiam muito mais que a gente. Por quê? Eles já tinham visto Jesus realizar diversos milagres, fazer coisas extraordinárias e mais, muitas coisas que não estão na Bíblia, que Jesus realizou, aqueles homens presenciaram. Ou seja, eles já sabiam o quanto Jesus era grandioso, como ele era Deus, como ele era capaz de qualquer coisa. Então por que nesse momento eles se desesperaram? Por que nesse momento eles pediram socorro? E é muito engraçado, né? Pelo menos nessa tradução que eu tô lendo aqui, eles falam para Jesus assim, vieram acordar gritando: "Socorro, Senhor, estamos morrendo." Quase que eles falaram: "Estamos morrendo de medo", né? Porque eles acharam que eles usaram esse termo porque como a água estava vindo por cima do barco, eles falaram: "Bom, vamos morrer, vamos todo mundo afogar", tá? Então isso aqui mostra uma coisa muito interessante, que o ser humano, nós temos um sistema de sobrevivência instalado no nosso cérebro, que às vezes quando ele entra em desespero, a gente esquece boa parte das coisas que a gente sabe. Por exemplo, pessoas que sabem nadar, num desespero, acabam ali desaprendendo como nada. Pessoas que às vezes sabem como escalar, subir em algum lugar, no momento de desespero, de dificuldade, esquece como faz. Por quê? O nosso medo nos paralisa. E nesse momento aconteceu coisa semelhante. Os discípulos ficaram tão apavorados, ficaram com tanto medo que eles esqueceram quem Jesus era. Eles esqueceram que dentro do barco deles estava Jesus. E que se Jesus já tinha realizado tantas coisas, por que não naquele momento também ele estaria em socorro deles? E eles se desesperam. Muito para dizer que os discípulos eles eram muito parecidos com a gente, tá? Nos momentos de maior dificuldade, a gente não tem aquela certeza que Jesus, estando no nosso barco, vai dar tudo certo. A gente não tem aquela certeza que Jesus, por mais que talvez não dê tudo da forma que a gente queria, mas que Jesus tem um plano para que as coisas aconteçam da forma que a gente queria. Olha só que loucura. Claro, naquele momento ali, Jesus estava fisicamente com eles. Então era mais fácil deles acreditarem. E nós, na nossa vida, que a gente não está vendo Jesus ali fisicamente no nosso dia a dia. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas aqui trata-se de fé. Jesus estando no seu barco, você tendo a convicção, você tendo fé que ele está no seu barco, você não vai naufragar. E ainda que você naufrague, que é o segundo parênteses dessa passagem, né? Ainda que você naufrague, Deus tem algum plano com isso. Porque às vezes a nossa prioridade é pedir, não, que o barco não afunde, que o barco não afunde, que o barco não afunde.
E Deus já tinha feito todo um planejamento onde esse barco afundava e você era salvo e você se convertia e um dia você ia morar lá no céu e você ia poder descobrir que, nossa, que bom que naquele momento da minha vida eu naufraguei só para que eu pudesse ter me aproximado mais de Deus, tá? Para dizer que as provações vão acontecer para todo mundo, para santos e pecadores, para pessoas justas e injustas. A diferença é que, tendo Jesus no nosso barco, nós devemos manter a calma e saber que se Jesus está ali, ele vai fazer alguma coisa por nós, com certeza. Ele vai vir em nosso socorro. E segundo, se não fizer, acredite, é melhor assim. Era preciso que passássemos por aquilo para que nós pudéssemos entrar em nossa glória. Como Jesus diz para um dos discípulos de Emaús, né? Será que não foi preciso que Jesus passasse por tudo aquilo para entrar em sua glória? Realmente, nós temos que aprender que às vezes o caminho de dificuldade, ele é um caminho que nos ensina, e nos ensina muito, né? Veja São Pedro pelo que passou, negou a Jesus, depois Jesus interpelou ele sobre isso, ele teve que passar aquela humilhação de estar na presença de Jesus e saber que Jesus sabia o que ele tinha feito, mas foi necessário para que ele fosse o chefe da nossa igreja. Foi necessário ele passar por isso e esse processo ir construindo São Pedro, e não mais Simão. Simão tinha que morrer e ficar para trás. Então foi necessário aquele momento, aquele último momento como Simão, para que ele pudesse tirar as amarras e dizer, não, agora sim, eu sou Pedro e eu vou ser a pedra que Deus quer construir a igreja, tá? Então essa passagem aqui vai muito além de mostrar para nós que Jesus podia tudo sobre tudo, né? Eles terminam dizendo, quem é este que até os ventos e o mar obedece? Pois é, até os ventos e o mar obedece e nós não obedecemos. Quando Jesus diz, acredite, tenha força, continue, estou com você, e muitas vezes a gente não acredita nessas palavras e a gente acha que não vai dar certo. Acredite, vá como se fosse impossível de dar errado, mas sabendo que se der errado, quem está no seu barco tem um plano ainda melhor. Amém? No dia de hoje eu queria que você tomasse essas palavras como energia mesmo para o seu dia a dia, como força. Se você conhece alguém que está precisando ouvir isso, envie esse vídeo para essa pessoa, tá? Como eu falo, nosso canal é bem pequenininho, ele chama 2 ou mais, porque eu aqui, você e nós já somos 2. Mas com esse botãozinho de compartilhar, nós podemos ser mais, podemos ser muito mais pessoas unidos a Cristo. Então faça a sua parte, se você gostou, manda lá no grupo da sua família, manda no grupo da sua sala, para alguém que você queira. E se você puder, se não for atrapalhar muito, dá um curtir aqui, porque o YouTube vê que você gostou desse conteúdo e ele vai te mostrar outros vídeos como este, e aí você vai conseguir estar sempre usando esse meio de comunicação para se espiritualizar, e não para ficar vendo essa montoeira de besteira que está aparecendo por aí. Amém? Bom, que Deus nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima!